E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas. Quero começar falando rapidamente sobre o debate de ontem entre o Tarcísio e o Haddad. Também quero falar das pesquisas, mas coisa bem rápida para a gente começar a falar dos assuntos que realmente são bem importantes. A começar sobre eleições. Quero falar com vocês no contexto assim geral, movimentações aí de ambas as campanhas, algumas coisinhas engraçadas para comentarmos sobre o Lula, sobre o fracasso em seus comícios. O Zema mandou um pequeno recado e no dia de ontem apareceu um recorte bem interessante para quem ainda tinha alguma dúvida por trás dos motivos que o Lula tinha para esconder, né, o seu programa econômico. O Dirceu deixou tudo bem claro. Quero ver agora qual vai ser a desculpa para uma turminha aí, né, os mega empresários ficarem de tititi. Enfim, depois, no dia de ontem, tivemos um evento que contou com a participação do pai do Fralda e tá ali fazendo L junto com Lula. E sobre isso, quero comentar algumas coisinhas com vocês. Quero relembrar algumas movimentações que aconteceram esse ano com Paulo Marinho, a turma do MBL, a turma do Lula. Falar também um comentário que o Janones fez ontem nas redes sociais, que envolve um pastor e o que é que ele quer fazer. Rapaz, coisa complicada. Depois eles reclamam, né, quando a turma da direita fica apontando quais são as ideias da esquerda no que diz respeito ao cristianismo. E por fim, também um dos temas com mais conteúdo, fazer um pequeno comparativo, Lula versus Bolsonaro, olhando algumas notícias que saíram ontem no que diz respeito à economia. Bolsonaro fez uma postagem bem interessante, onde ele compara o meu governo do Lula. Quero falar uma coisa rápida também sobre a Damares, que virou notícia ontem no Jornal Nacional, e também falar sobre o agronegócio brasileiro. Tá na mira mais do que nunca. Enfim, tem muita coisa de comentar e vamos começar falando, só um aviso, vai ter o debate aí do domingo, dia 16, primeiro debate entre Lula e Bolsonaro. Não sei se Lula vai para todos os outros, talvez só deva ir para o último, que é o da Rede Globo. O da Bandeirantes é até fácil de entender, né? Toda a turma vai estar lá, a Vera Magalhães vai estar lá, então Lula, né, sabe como é. Tá jogando em casa, né? Tá jogando lá no campo de treinamento. Se a Globo seria o Maracanã, qual é o estádio lá de treinamento do Flamengo? Deve ser onde o Lula joga. Enfim, o Lula vai para isso daí. Sobre esse debate, quem assistiu ontem, o Tarcísio e o Haddad, se for o mesmo formato, pode ser interessante. Tem um momento do debate onde é meio que um bate-papo livre. Cada candidato tem 15 minutos. E aí o cara vai comentando, né? Levanta o assunto que ele quiser, é livre. E quando ele fala, o tempo vai contando. Quando ele fica calado, aí inicia o tempo do outro candidato. E aí eles administram o tempo como quiser. Acho que vai ser bem interessante ver um debate Lula versus Bolsonaro. Vamos ver, né, como é que vai ser essa situação. Mas falando sobre o debate do Tarcísio versus Haddad, gente, quem assistiu pôde ver um verdadeiro atropelo, porque em nenhum momento o Haddad se debruçou sobre o estado de São Paulo. O debate ontem, a estratégia do Haddad, e isso para mim é um indicativo bem grande. O Vanguard até fala o seguinte: o Poxa esqueceu que está na eleição de São Paulo e não na nacional, já acusou a derrota em São Paulo para o ministro Tarcísio e está desesperado empurrando as mentiras do ladrão. Foi o que aconteceu. O Haddad, ele não estava nem para o estado, não estava nem para nada, ele não estava nem aí para o Tarcísio, ele não estava nem aí para as propostas dele. O Haddad entrou no debate apenas com um único objetivo: mentir contra Bolsonaro. Só. A única função do debate ontem para o Haddad era mentir contra Bolsonaro. É a estratégia dele, e ele deve usar isso daí, né, nos próximos eventos. O PT pode replicar a estratégia em outros estados, e ao fazer isso, o Haddad só confirma o que estamos falando. A vitória do Tarcísio está precificada, assim, tá basicamente impossível o Tarcísio perder no estado de São Paulo. Gente, já estava em primeiro lugar no primeiro turno, com ampla vantagem. O Rodrigo Garcia, que teve uma pontuação boa, quase 18, alguma coisa por cento dos votos válidos, também está apoiando o Tarcísio. Enfim, o estado de São Paulo é o estado mais à direita, sempre foi antipetista. Então a Haddad agora está usando tempo só para ficar atacando o Bolsonaro e tentar ajudar o Lula. Mas a imprensa, se você lê-la sem assistir o debate,
Peguei só um colunista aleatório, né? Porque o Gil Diniz compartilhou, não um aleatório, né? Jornalista da Globo, é o Bernardo Melo Franco, ele fala: Haddad em modo provocativo. Você sabe o que as crianças estão comendo na escola? É suco e bolacha. Ou biscoito, como vocês chamam lá no Rio de Janeiro. Sabe assim, nossa, meu Deus, ele mitou. Ele falou que o Tarcísio não é de São Paulo. Nossa, que provocação. E aí conta com o apoio da Globo para ver se emplaca alguma narrativa. O Gil Diniz diz, ó, se dependesse dos amigos tucanos do Haddad, as bolachas ou biscoitos da merenda das crianças teriam sumido. Continuando, o Ferri também comenta sobre o debate e diz, ó, a estratégia do Haddad foi péssima. Além de perder muitos votos, mostrou fragilidade do programa de governo do PT. A população de São Paulo é extremamente qualificada em relação ao resto do Brasil. Vai ajudar muito Bolsonaro no segundo turno, porque foi um debate sobre Bolsonaro. Basicamente isso. O Haddad já jogou a toalha. Mas vamos falar de pesquisa. Peguei aqui o Holiday, que é da turma do Isentão, mas é um isentão que resolveu se posicionar agora no segundo turno, né? Primeiro turno ficou quieto, agora foi até para republicanos. Aí ele comenta o seguinte: a pesquisa do IPEC disse, primeiro, a aprovação do governo Bolsonaro não para de subir. 2. Caiu a rejeição de Bolsonaro. Subiu a rejeição de Lula. Qual foi a conclusão? O índice de votação dos candidatos continua estável, com Lula 9 pontos à frente. Eles não têm vergonha? Aqui é o Holiday. Já pegou o isentão. O isentão já tá indo dessa forma. Um cara que de Bolsonaro não tem nada. Mas vamos ver o que a própria Vera Magalhães tem para nos contar. O Vilimigo trouxe esses 2 posts e ele até fala: nem a Vera Magalhães leva a sério o IPEC. Senti um leve questionamento aos resultados. A Vera diz, ó, a rejeição de Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo, né? Oscilou assim, reduziu. Ela não pode falar um verbo que dê a entender que as coisas estão indo bem para Bolsonaro. Então, oscilou para baixo, né? Oscilou 2 pontos para baixo. Ou seja, a rejeição caiu. E a de Lula, 2 para cima. Assim como no Datafolha, a avaliação do governo Bolsonaro melhorou. Ainda assim, o presidente oscilou 1 ponto para baixo. Faz sentido, gente? Pessoal, como é que a rejeição do Lula aumenta? A rejeição de Bolsonaro cai. A aprovação de Bolsonaro sobe. E quando você vai olhar o resultado, Bolsonaro cai. Mas não faz nenhum sentido. Tanto que a Vera Magalhães depois faz outra postagem. Olha essa. Me chama a atenção no IPEC Bolsonaro ter exatamente os mesmos 42% na espontânea e também na estimulada. Pô, é natural que os dados se aproximem nessa fase, mas idêntico, não me lembro de ter visto. Quem não entendeu o que é o estimulado é o seguinte: a pesquisa espontânea, você chega, em quem você vai votar? Você não dá nenhuma opção. Você fala, Lula, Bolsonaro. Na estimulada você dá a lista, tem Lula e Bolsonaro, eu vou votar em branco. Aí normalmente o cara acaba escolhendo um. Eu nunca vi, eu tô no grupo da Vera Magalhães, uma pesquisa onde a mesma quantidade de pessoas na espontânea é igualzinha a estimulada. Só o Lula acreditou na estimulada. Sensacional. Essa é a pesquisa do IPEC. Confia, mas confia. Enfim, continuando. Thomas Trauma, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, que agora trabalha lá na Globo. IPEC sugere que Bolsonaro leva vantagem na guerra das rejeições. A aprovação do governo federal também sobe. Então você vê várias pessoas dando destaque para isso. Mas quando você vai olhar para o número, não, segundo o número aí, Ave Maria, é o Lula reeleito. Quer dizer, reeleito não, né? Quando é presidente. Seria o terceiro mandato. Assim, essas pesquisas não valem para nada. Para nada. Para nada mesmo. Aqui só vou mostrar a revista The Economist. Eles têm lá um agregador de pesquisas. Eu não sei quais são as pesquisas que eles levam em consideração, mas aqui foi um print que a galera bateu. Tava rolando ontem nas redes sociais. Você vê a boca de jacaré fechando. E ontem, dia 10, você vê que Lula e Bolsonaro estavam empatados, ambos com 50% dos votos. Enfim, né? Essas pesquisas, na boa, não serve pra nada. O Ailton Benedito resumiu bem. Cautelarmente até a apresentação de evidências científicas robustas. Em contrário, as pesquisas eleitorais devem ser lidas a par do seu objetivo, o qual não é medir a realidade atual da intenção de votos,
mas influenciar os seus votos no dia da eleição. Só serve para isso. Tentar ajudar, tentar dar uma força. Porque quando a gente fala de números, principalmente nas ruas, e isso ajuda a influenciar, né? O Lula só faz perder. Mas perde todo dia. Saiu até na imprensa. A gente já tinha comentado, mas é sempre bom ver, né, uma repercussão em algum veículo de mídia. Rato de Lula em Belo Horizonte tem pouco público. Petista venceu o primeiro turno em Minas, mas evento na Praça da Liberdade reuniu pessoas em cerca de 2 quarteirões. 2 quarteirões. Ela diz, ó, a própria mídia esquerdista está apontando o fracasso do candidato. O protagonismo na eleição não fecha com os movimentos de rua. Tem algo muito errado que não está certo. Aí o Zema mandou um recado pro Lula. Tem até um vídeo do Lula aí rolando, né, nas redes sociais. O Lula falando do Zema, um negócio bem complicado. Mas vamos falar aqui do Zema primeiro. No comício do PT ontem em Belo Horizonte, 2 figuras não apareceram. O ex-governador Pimentel e a ex-presidente Dilma. Por que será que eles ficam escondendo umas pessoas? Por que o Lula fica escondendo, hein? Algumas pessoas. O que eu sei é que isso daqui a mídia com certeza vai esconder, mas eu quero mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui me deixou bem assustado. Se liga nisso daqui. Vou botar aqui do início, pra vocês ouvirem junto comigo. Coisa bem complicada. Isso aqui foi anteontem, no dia do comício do Lula em Belo Horizonte. Lindo, né? Eu falo que eu vou mostrar pra vocês, não mostra vídeo, só tem o som. Calma, vamos de novo. Só foi 8 segundos. Se liga. Que isso, gente? Não, gente, que é isso? Chocada. Murro no retrovisor. Mas não pode passar, não pode passar. Tô te filmando! Consegue ler esse nome aqui na bandeira? Consegue ler esse aqui verde? Alckmin? Amiga, passa por aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Não, ali é pior. Passa, amiga. Gente, eu não vi que era trem do Lula, agora não. É aqui perto da Praça da Liberdade, uma cambada de animal do Lula. Estão quebrando o carro inteiro. Estão quebrando o carro inteiro aqui. Gente, Obrigada, moço. Sim, aqui na... Qual que é essa avenida? Aqui, ó, Cláudio Manuel, na Cláudio praça. Manuel. Eles estão quebrando o carro inteiro. E a gente tá presa. E a gente tá presa no trânsito. Amiga, sobe aqui na... Sobe na rampa aqui, ó. Dá ré, amiga, dá ré. não tem como dar ré, eu não tô Tem vendo. sim, pode Dá, ir, pode ir. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré. Vai descendo, desce Na aqui. Cláudio Manuel. Não, mas já, eles já foram embora, já. Chocada. Tô chocada, tá tudo filmado. Vou comentar mais nada. Quem viu, viu. Vamos voltar. Algo similar saiu aqui na R7. Estudante é vítima de perseguição após declarar apoio a Bolsonaro. Eu não vi Folha de São Paulo comentar sobre isso. Eu não vi a Globo comentar sobre isso, né? Eles que dizem tanto defender a educação, os estudantes brasileiros. É porque aqui não é da Uni. Mas fala o seguinte. Um estudante de 20 anos, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, denunciou que vem sofrendo perseguição e ameaças de outros alunos desde que declarou voto para o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição. Júlia de Castro, que cursa o 5º período de História, afirma que os xingamentos e assédio começaram após um site da faculdade publicar seu posicionamento político sem consentimento. Nunca declarei minha opinião política por medo. Imagina, você ter medo de declarar porque você estuda na Universidade Federal. Entrava quieta nas aulas e saía calada. De forma inesperada, um site de fofoca da universidade com mais de 20 mil seguidores divulgou que eu era eleitora de Bolsonaro. A partir disso, desencadearam todas as ameaças e xingamentos vindos de outros estudantes. Afirmaram que meus dias estavam contados, que não ia conseguir o diploma. Para estudar na Federal, agora o pré-requisito é ser de esquerda, tenho que desistir de minha graduação porque eu decidi votar em Bolsonaro. Olha o estado das coisas no país
e que a grande imprensa, Globo, Folha, Estadão, Metrópolis, Veja, tá nem aí pro que tá acontecendo. Ontem saiu uma notícia muito interessante, um levantamento exclusivo do antagonista. Tá capaz de receber até uma ação aí, né? Pra ser derrubado aí, uma ação judicial. A matéria aí, essa matéria vai falar que é mentira. Não duvido, mas enfim. Lula teve 4 de cada 5 votos de eleitores que não estão totalmente livres, vamos falar assim. Lula teve uma larga vantagem sobre os demais candidatos e poderia ter sido eleito em primeiro turno se as eleições ocorressem entre presos provisórios que puderam participar do processo eleitoral. Levantamento do antagonista em sessões destinadas ao voto de presos mostra que Lula teve 80,59% dos votos válidos nas sessões contra as 15,79% de Jair Bolsonaro. A reportagem compilou os boletins de urna de 222 sessões eleitorais destinadas ao voto de presos provisórios, que, de acordo com a legislação eleitoral, mantém seu direito a voto por não terem sentença transitada em julgado. Desses, 221 estavam disponíveis na base de dados do TSE. Na maior sessão destinada a presos provisórios, em Limoeiro, no Pernambuco, 264 eleitores deram a vitória acachapante para o Lula, com 248 votos, ou seja, 98,4% do total. Entre os presos provisórios, mas ninguém consegue derrotar o Lula. É o candidato do coração. Imagina numa sessão eleitoral você fazer 98,4% dos votos. É muito amor, rapaz. É muito amor. Aí veja, daqui a pouco o Lula vai falar que você também é fake news. Ou então que é campanha negativa contra ele. Não pode. Tem que tirar a matéria do ar. Pelo bem, né? Vamos democratizar a mídia. Sobre fake news também e as ações do Lula, vai puxando esse fio, né? A ministra aí do TSE nega pedido para retirar de canal de propaganda negativa contra Lula do ar. E essa questão aqui é interessante, esse pedido e o que essa ministra também falou, que é o seguinte, ó. Na avaliação da ministra, os critérios de minimalismo e de atuação cirúrgica da Justiça Eleitoral no debate público impedem o TSE de remover todo o canal do YouTube. O Lula, ele não pediu a remoção de um vídeo, mas do canal. Olha o ponto que as coisas estão chegando. Aí a ministra fala, ó, se o referido canal hospeda matérias ou conteúdos que representante entende ilegais, compete-lhe, então, explorar o teor de cada um, né, desses vídeos, indicando concretamente as razões pelas quais defende a respectiva ilegalidade. Você fala o vídeo em específico. Você vai derrubar o canal inteiro? Pô, cara, complicado, hein? Ao pedir a remoção do canal, a campanha de Lula apresentou 2 vídeos como amostras. Aqui é o pensamento metonímico, é tirar o todo pela parte. Não, esses 2 vídeos justificam derrubar o canal. O primeiro, olha o extra, a matéria saiu no extra, que é do Grupo Globo. Bota até aqui embaixo, ó. Você consegue ver. extra.globo.com. Eu não posso contar o que tem no vídeo, mas imagine que isso aqui é a Globo contando o conteúdo, que é o seguinte. Pensa o que realmente está sendo informado no vídeo. O primeiro tem uma matéria jornalística de 2011 que tem como tema a atuação do então ministro da Educação, o Haddad, escolas, educação, Haddad, e o combate à homofobia. O que será? Como seria isso daí? Seria algum material didático para ajudar a combater o preconceito? Eu vou dar até uma dica. Se lembra quando Bolsonaro foi na sabatina da Globo em 2018? Imagina qual é o conteúdo do vídeo, né? Tem que tirar do ar. O segundo vídeo que a campanha do Lula mandou sobre condenações na justiça, posteriormente revistas do candidato Lula. Acho que principalmente o vídeo falava que o Lula não era inocente, né? Acho que ele não gostou. Aí veio a resposta. A ministra, a Buchianeri, avaliou que os dois vídeos apresentados como amostras
Eles não foram alvo direto do pedido de remoção e não são ilegais. Os 2 vídeos não são ilegais. Lula tá incomodado, viu? Aqui foi acho que foi o canal do LulaFlix que o pessoal criou aí. É, Lula. Às vezes a coisa não tá tão fácil. Ainda sobre fake news, veja como são as coisas. Esse rapazinho aqui já tinha dito sobre Janones até um tempo atrás. Ele voltou. Ele tinha criticado Janones no passado, falando que a esquerda tá passando em muito limite. Aí, o vídeo que a gente comentou ontem, onde eu falava, né? Olha como o Janones joga abaixo. Bolsonaro fala, pô, estão inventando uma fake news sobre mim que fala disso, disso e disso. Aí o Janones tira o início, que fala assim, que o Bolsonaro disse, estão inventando. Aí ele só fala, aí o Bolsonaro diz, ó, que eu fiz isso, isso e isso. Aí o Janones quer dar a entender que Bolsonaro iria confiscar a poupança, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro. Aí você vê, a coisa tá tão absurda, o antagonista foi lá e desmentiu, ó. Fake. Declaração de Bolsonaro sobre confiscar aposentadorias foi editada. Está desmentindo a fake news do Janones. Você acha que o Janones se contentou? Não. Ele foi se vangloriar do que ele fez. Não adianta desmentir aqui. Tem que desmentir no WhatsApp. Eu tô indo em apagar mensagem para todos, para quem eu enviei, e explicando que a fala foi tirada de contexto. Mas parece que é tarde. Já viralizou. Ele tá comemorando o feito dele. Aí o Pedro Burgos diz, é normalmente difícil condenar alguém por espalhar notícia falsa. Dado que é sempre complexo provar que a pessoa sabia que o material era falso, ou qual era a sua intenção com a viralização. Só que, no caso dessa figurinha aqui, no caso do Janones, ele confessa todo dia. O cara confessa que está mentindo propositalmente. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Esse Pedro Burgos, inclusive, professor aí do INSPER. E ninguém se importa. Aí ele até continua e fala o seguinte. Aí você vê quem curtiu o reply, né? A resposta do Janones, entre aqueles 5.269 likes que ele posta ali, deve ter tido mais curtida. Ele diz, ó. Quando você vê quem curtiu, tem até professor de comunicação de Universidade Federal. Assim, já perdemos todos, independente de quem ganhar essa briga na lama. Então, eu não sei porque o Pedro estaria surpreso, né? Um professor de Universidade Federal, a tendência é ser de esquerda e passar pano para qualquer absurdo da esquerda. E ele diz, ó, o pessoal perguntando, condenar com base em quê? Ele diz, Código Eleitoral, artigo 323. Divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Mas grande parte da imprensa não tá nem aí pro que o Janones faz. Nem aí. Passa pano para tudo. É para tudo. Sobre uma leve indignação da esquerda, isso daqui é um grande absurdo, você vê, né? O Rafinha Bastos deixa sempre o ódio, a turma da esquerda assim, né? O ódio sempre fala mais alto. Esquece a racionalidade. Ele fala, Bolsonaro fez tanta porcaria que o Brasil vai eleger um sujeito que o único projeto apresentado até agora é salvar o país do Bolsonaro. Bagulho triste. Assim, Bolsonaro não fez tanta porcaria. Não fez mesmo, mas não fez mesmo. A grande questão é que as pessoas fazem questão de distorcer as falas de Bolsonaro a todo momento. Gente, na boa, quando o Bolsonaro falou assim, não, aquela fala ali eu poderia, sei lá, ter sido mais de boa aqui, mais de boa colar. Foram coisas tão pontuais. Mas tão pontuais mesmo, que o Bolsonaro talvez tenha dito uma coisinha a mais. E quando o Bolsonaro diz, na boa, sem querer passar pano, foi depois de tanta confusão, depois de ouvir tanta lorota, depois de sofrer tantos ataques baixos por parte da imprensa, que me perdoa, eu vou justificar, porque assim, não dá. Quando você olha os fatos reais do país, fora das narrativas,
é só notícia boa. Mas essa gente é raivosa, é o ódio dentro do coração. Aí veja, após o Rafinha comentar sobre isso, vem lá um eleitor do Lula, né? Fala o seguinte: Rafinha, não fale isso. Você pode não gostar dele, isso é normal. Agora dizer uma besteira dessas não é do nível de sua inteligência? Aí o Rafinha responde: Pedro, o sujeito não apresentou plano de governo e nem nome de ministro. Vamos derrubar aquele psicopatizado, falando de Bolsonaro, não devia ser assim. Então, eu entendo o que o Rafinha quis falar e discordo de ambos, tanto do Pedro quanto do Rafinha. O Rafinha, ele tá muito preso ao plano econômico. O plano econômico, o Lula já fez os acenos. Ele não escondeu. O que o Lula tá escondendo é o nome de sua equipe econômica, mas a gente sabe que ele já falou que esquece o teto de gastos. Ele tá incomodado com a reforma trabalhista, quer derrubar parte, né, para fazer algumas modificações. O Lula já falou que tem que rever a questão dos sindicatos, não pode ficar do jeito que tá, né? Não precisa voltar o imposto sindical, mas quem sabe criar um novo imposto. A gente até fez uma matemática com a proposta que foi apresentada. A proposta, caso o Lula pegue das centrais sindicais e aplique, vai ser o dobro. Vai ser o dobro. Porque antes se falava de menos de 0,5%. Essa nova proposta que querem colocar pode ir até 1%. Tá lá no programa do governo Lula as coisas bem claras sobre como ele pretende gerir em torno de uma economia ESG, né? Abraçar a agenda woke, a pauta de sustentabilidade, governança internacional, transição energética, toda essa ladainha que está causando o caos na Europa. Então, o Lula não está escondendo. Eu entendo o que ele quer falar é o seguinte: o Lula não quer revelar algumas coisas, mas ele já revelou e as revelações são assustadoras. O pessoal só quer, assim, só falta o último para bater o prego, né? O último prego do caixão, botar a cereja do bolo, é falar quem é o ministro da Fazenda. Só isso que falta. Mas o programa como um todo tá claro. E sobre isso, para curar qualquer síndrome do piu-piu ou do frajola, o Zé Disseu estava na live do Opera Mundi com seu grande amigo Breno Altman, amigo de longa data, já falamos várias vezes sobre eles em vídeos passados, até em dossiê. E olha o que o Disseu disse. Importantíssimo. Olha isso aqui. Então, eu acho natural que a campanha vá para os centros. Agora, o Lula não admitiu nomear ministro, nem admitiu assumir compromissos, seja sobre a manutenção do teto. Pelo contrário. Pelo contrário. Nas entrelinhas do discurso dele, ele deixa claro, né, que investimento em ciência, tecnologia, educação e saúde não é gasto, entendeu? O que o país precisa, os bancos públicos precisa, e também deixar claro o papel da Petrobras, da Eletrobras. Eu acho que a nossa campanha se mantém na linha que foi definida. Tá claro. Pelo contrário. Não, vamos aí, vamos investir. Investimento em educação não é gasto. Tem que gastar. Isso quer até de gasto. O papel dos bancos, o papel da Petrobras. Imagina o José Disseu te falando da importância dos bancos e da Petrobras. Depois de tudo que aconteceu no PT. Rapaz, é assim que eu fico atônito. Eu não sei nem como descrever assim a cara de pau desse cidadão. Então, beleza, deixa essa turma aí. Aí veja, sobre esconder, né? O blog do Noblar, ele repercute aqui parte da manchete aí da matéria da Folha de São Paulo, que envolve a Simone Tebet, que é o seguinte: alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, diz a Simone Tebet. A senadora enviou mensagem a apoiadores do ex-presidente, afirmando que é preciso tirar o vermelho da rua para não assustar eleitores conservadores. Vamos fingir, tira, esconde até as eleições, minta para a população. Vamos fingir, vamos fazer aqui uma grande farsa. É assim que a esquerda acha que as coisas têm que ser feitas. Deixa a verdade de lado, o importante é vencer. O importante é vencer. A Tsuki diz: o apoio dela ao Nine só confirmou seu caráter. Enganar as pessoas. Sobre enganar a pessoa, né? Olha isso aqui. Eu vi ontem só pra mostrar pra vocês a imagem. Panfletos, né? Adesivos da campanha da Soraya. Onde tá? No entulho. Lixo. Virou lixo. Não é pra nada. Não é pra nada. O dinheiro de vocês
do fundão, que vocês pagam, é imposto. Olha onde está o dinheiro do fundão de vocês. No lixo. Lixo, literalmente no lixo. Aí, enquanto a turma da esquerda quer enganar para tentar reduzir a rejeição, a Veja tenta dar a entender que a turma de Bolsonaro está planejando a mesma coisa, mais especificamente o Carlos. E ele fez questão de desmentir. Fala o seguinte, ó. Para conquistar centro, Carluxo quer dissociar nome do pai da direita. Para 03, ser bolsonarista agora deve ser evitado pelos seguidores do presidente da República. E o Carlos diz, fake news e má fé. Mas vindo de jornalismo que não serve nem para forro de óleo de passarinho, acredito que sejam tão bocós quanto tentam parecer. Vocês realmente acham que Bolsonaro quer esconder alguma coisa? Ontem aí, nos últimos 2 dias, a imprensa tá batendo em Bolsonaro por causa de uma ideia que circulou aí, que envolve até o Poder Judiciário. Ontem foi assunto do debate também, a fala de Bolsonaro que repercutiu, que ele quer reduzir a maioridade penal. Bolsonaro não tem vergonha de nada. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de Bolsonaro. É a convicção dele. Falar, eu defendo isso. Quer? Não quer? Paciência. Mas eu não vou te enganar. Você não vai ser enganado. Ele tá deixando claro pra você o que ele defende. Aí tem imprensa, né? Imprensa torcedora. Não, olha só. Não, isso aqui, aquilo outro. Ainda sobre campanhas. O Lula continua sem nenhum apoio novo. Tá? Mesma coisa de sempre. As únicas notícias que saíram ontem, pra ser justa, é a seguinte: Lula continua planejando aí. Desculpa, teve o Paulo Marinho, mas Lula continua planejando aí um evento com a turma do Real, né? Os economistas liberais, é o grande apoio que ele tava para receber. Por outro lado, prefeito de Manaus declara apoio a Bolsonaro. O ponto seria aqui, né? Prefeito de Manaus declara apoio a Bolsonaro. Para você sentir a importância não, né? Mas o impacto dessa movimentação, o Estadão completa. 2 meses após chamar governo de burro. Será que sentiram? Sentiu ou não sentiu? Sentiu demais. O Estadão tá incomodado. Ele tá apoiando o Bolsonaro, mas chamou de burro, viu? Chamou de burro, agora tá apoiando. Não vale nada. Bolsonaro também ganhou apoio. Esse aqui me deixou surpreso. Do vice do Rui Costa. O vice do Avocado não dá mais. PT nunca mais. Não dá. E agora tá pedindo voto pro ACM Neto, né? E falando aí que o Jerônimo também não dá de jeito nenhum. João Leão do PP tem pedido votos pra ACM Neto, que disputa o governo da Bahia com o Jerônimo no segundo turno. Fiquei surpreso.